Olá, meu nome é Rafael e hoje eu vou apresentar o projeto da Office Wix. Então, a Office Wix nada mais é que um sistema desenvolvido na linguagem C para gerenciar um catálogo de filmes e gêneros, o qual dispõe das informações do filme, além de permitir o registro de filmes assistidos pelo usuário, podendo dar notas, anexar comentários sobre o filme e favoritá-los. Falando acerca do planejamento, a adjunto do meu grupo, composto por mim, Alicia, Renan, Júnior e Rafael Gomes, que se apresentarão posteriormente, por meio do problema proposto, começamos a nos planejar, fazendo a nós mesmos perguntas, como por exemplo: o que vamos realizar? Como vamos realizar? Se realmente a melhor maneira de executar a tarefa é essa? Quais erros e prejuízos uma tomada de decisão incorreta poderia acarretar no futuro do algoritmo? Tudo isso teve que ser pensado e calculado. Logo, colocamos no papel antes de começarmos. Ou melhor, no arquivo Markdown que será disponibilizado junto do código na entrega. A partir dessas questões, começamos a realizar o projeto. Que de forma que o programa é composto utilizando as estruturas estudadas durante a disciplina e que serão apresentados no decorrer desse vídeo. Além disso, preparamos uma base de dados para não ser necessário alimentar ela totalmente do zero. Para a compilação e a utilização do projeto, o uso do FC já deve ser suficiente. Caso contrário, é possível seguir as instruções do manual. Comentando acerca da minha participação no projeto, eu fiquei responsável por meio que ser o QA do projeto, onde era de minha responsabilidade alinhar todos os membros do grupo para que o ciclo de desenvolvimento fosse o mais linear possível, além de realizar os testes e relatar falhas, dando suporte para que essas falhas fossem corrigidas. Comentando acerca de alguns problemas que enfrentamos durante esse processo, posso citar o tratamento e a padronização de strings, que se não fosse corretamente realizado, a presença de duplicados na lista era iminente, além de problemas na inserção, busca e remoção de tais. Outra escolha que a gente decidiu foi o uso da função fget para ler as strings. Contudo, percebemos um impasse no seu uso, que era o problema do buffer a partir da leitura. Logo, tivemos que criar uma função para realizar a limpeza do buffer antes de realizar o uso do fget, antes de utilizar o fget. Por fim, é evidente como esse projeto permitiu aplicar na prática os conceitos estudados, e enfrentando desafios reais para o desenvolvimento em conjunto com a equipe para resoluções eficientes e problemas e etc. Partindo agora para a parte de gênero, a gente fez a parte de gênero baseada em uma lista duplamente cadeada, por conta que ela dá um acesso mais rápido e eficiente às informações da lista. A remoção e adição dos valores da lista é feita de maneira mais rápida, visto que eu tenho ponteiros que apontam para ambas as direções. Porém, a alocação dinâmica de memória é mais requisitada pelo aumento e redução constante da lista. A lista foi baseada em 3 structs principais. O struct de gênero, porque ele armazena as informações básicas de um gênero, como nome, quantidade de filmes associados e uma descrição. Esses dados são armazenados em um array de caracteres com tamanhos pré-definidos, maxNome e maxDesc. O outro struct é o struct tipo nó gênero. Ela representa um nó da lista, duplamente cadeada. Cada nó contém um dado do tipo gênero, ponteiros para o próximo nó e para o nó anterior, além de um ponteiro com a lista de filmes. O próximo e último struct é o tipo lista gênero. Ele representa basicamente a lista duplamente cadeada em si, contendo ponteiros para o início e fim da lista, além de um contador para a quantidade de gêneros armazenados. Partindo agora para as funções, temos a primeira função, que é a função inicializar lista gênero. É responsável por preparar a lista para uso, definindo os ponteiros de início e fim como null e inicializando o contador de gêneros como zero. Essa função tem que ser chamada antes de qualquer outra operação na lista para garantir que ela esteja em um estado consistente. A próxima função é a função de procurar gênero, ou buscar gênero. A função de buscar gênero permite localizar um gênero na lista pelo seu nome,
Para garantir que a busca seja case sensitive, ou seja, não diferencie letras maiúsculas de minúsculas, o nome do gênero é padronizado para maiúsculas antes da comparação. A função percorre toda a lista até encontrar um gênero com o nome correspondente ou até chegar ao final da lista, retornando null se o gênero não foi encontrado. A próxima função, que é a função inserir gênero, faz o que o nome já diz, adiciona um novo gênero na lista, porém ela mantém a ordem alfabética. Antes de inserir, a função vai verificar se o gênero já existe na lista, utilizando a função anterior buscar gênero. Se o gênero já estiver presente na lista, a inserção é abortada e uma mensagem de erro é exibida. Caso contrário, um novo nó é criado e inserido na posição correta da lista, atualizando os ponteiros proxy nó e antinó dos nós adjacentes. A quantidade de gêneros na lista também é incrementada. A próxima função faz novamente o que o nome já diz, remoção de gêneros. Ela remove um gênero da lista pelo seu nome. A função vai percorrer toda a lista até encontrar o gênero desejado e ao encontrá-lo, ela vai ajustar os ponteiros dos nós adjacentes para manter a integridade da lista. Além disso, a função vai liberar a memória alocada para a lista de filmes associados àquele gênero, garantindo que não haja vazamento de memória e que a quantidade de gêneros na lista é decrementada após a remoção. Por fim, temos a função de exibir gêneros, que percorre a lista e exibe as informações de cada gênero, incluindo nome, descrição e quantidade de filmes associados àquele gênero. Se a lista for vazia, uma mensagem é exibida informando que não há gêneros cadastrados na... Fim, a função exibir gêneros. Ela percorre a lista e exibe as informações de cada gênero, incluindo nome, descrição e quantidade de filmes associados àquele gênero. Se a lista estiver vazia, uma mensagem informando que não há gêneros cadastrados é exibida. Concluindo, esse sistema de gerenciamento de filmes por gênero é um exemplo prático de como listas duplamente caliadas podem ser utilizadas para organizar e manipular dados de forma eficiente. Olá, meu nome é Alicia e eu fiquei responsável pela parte dos filmes. No planejamento do programa, a gente decidiu que os filmes seriam armazenados em uma lista circular. Por quê? Teriam algumas funções que teriam que procurar filmes dentro dessa lista e a gente achou que a lista circular é a que mais se aplicaria a todas as funções que a gente queria que o código tivesse. Por exemplo, se alguém vai procurar um filme determinado pelo gênero, que é uma das funções que a gente vai ver a seguir, é muito mais fácil começar a procurar só pelo aquele gênero e não ter que passar por toda a lista. Ou seja, se a gente sabe que aquele gênero começa a aparecer a partir do filme 50, a gente consegue começar a procurar a partir daquele filme específico e ter certeza de que todos os outros filmes do código também vão ser exibidos, porque a lista é circular, o fim sempre aponta para o começo. Primeiro a gente definiu o struct do filme, onde a gente armazena o nome dele por um char, e outro char para sinopse, e todas as outras informações são dadas pelo int, que são a duração, o ano de lançamento e a avaliação, que pode ir de 0 a 5. Logo em seguida, a gente faz o struct do nó do filme, que é responsável por criar os nós da lista circular. E logo em seguida, a gente cria a lista. Ao inicializar a lista, a gente usa a mesma estrutura de qualquer outra lista de dados, onde se o fim é nulo, não tem filme nenhum, e a gente inicia a lista com a quantidade de filmes sendo 0. Logo em seguida, a gente vai para a função iniciar filme, onde o usuário tem a oportunidade de cadastrar um filme usando os mesmos componentes que a struct filme que a gente criou anteriormente, que são os nomes, duração, ano de lançamento, sinopse e avaliação. Logo no começo do código, a gente tem um if buscar filme na lista, onde a gente procura, com base no filme, pelo nome do filme, se já tem esse filme cadastrado no sistema, para evitar a criação de duplicatas do mesmo filme. Logo em seguida, a gente tem o resto da função, onde a gente armazena num próximo ponteiro todos os dados do filme que está sendo cadastrado agora, criando um novo nó na lista, que é o filme. Logo em seguida, a gente tem a função de remover filme da lista, onde ele permite a remoção a partir do gênero. Primeiramente, ele solicita o nome do gênero para facilitar a procura do filme dentro da lista, e aí solicita o nome e o gênero do filme, zerando o atual, que é o filme que está sendo selecionado. Logo em seguida, a gente tem exibir filme específico por gênero, onde num switch case a gente exibe os detalhes do filme específico solicitado pelo gênero e nome do filme. O usuário primeiro diz qual é o gênero do filme e depois o nome para que seja procurado dentro da lista. E
por último, a gente tem exibir filmes por gênero, que solicita o nome do gênero do filme e exibe uma listinha de todos os filmes cadastrados dentro daquele gênero. Essa é uma das funções que a gente viu que seria mais útil para o código usar uma lista circular, porque o nó inicial poderia começar de qualquer parte da lista. E é isso, obrigada. Agora eu vou apresentar as funções que são usadas para manipular a lista. A primeira função é inserir assistidos, que ela recebe uma lista e um filme. Se declara um ponteiro do tipo no assistido, aloca a memória para ele, vê se a memória foi alocada. E aí você faz uma inserção no início. Você vai fazer com que um ponteiro novo receba o dado. No campo dado receba o filme assistido. O próximo que ele aponta vai ser o início da lista. Agora ele vai ser o início da lista e vai aumentar a quantidade. E aqui a gente vê um exemplo da função sendo chamada, inserir assistido. Aqui basicamente ela vai fazer uma cópia de um filme que está no tipo gênero e vai pedir sua avaliação pessoal, que vai de 0 a 5, pedir um comentário e marcar como favorito ou não. Aqui é a função remover assistidos, que ela vai remover um elemento da lista. Ela também recebe com parâmetro uma lista, e só que aqui ela vai receber um nome, que é o nome do filme que você quer remover. Ela vai declarar um ponteiro atual e um ponteiro anterior. O atual está apontando para o início da lista. Você vai ver declarando um while, enquanto o atual for diferente do nulo, ou seja, enquanto a lista não acabar. Você vai fazer com que o anterior, se não entrar no if, o anterior seja o atual, e o atual seja o próximo. Se entrar no if, no caso, o nome que você passou e o nome de um filme forem iguais, você vai ver se o anterior é nulo. Se o anterior é nulo, o que você quer remover está no início da lista. Então você vai fazer com que o início da lista aponte para o atual ponto próximo, no caso do segundo elemento. Se não for, o anterior no campo próximo vai apontar para o atual ponto próximo, e você vai dar um free no atual, das duas formas, e diminuir a quantidade de elementos na lista. E aqui a gente vê o exemplo da função sendo chamada, remover filme assistido. Tem a exibir assistidos, que ela vai receber como parâmetro uma lista. Você vai declarar um ponteiro chamado atual, que está apontando para o início da lista. Você vai ver, atual é nulo. Se atual for nulo, não tem nada para imprimir, porque a lista está vazia. Se não for, enquanto o atual for diferente de nulo, você vai imprimir o nome, ano, duração, sinopse, avaliação pessoal, comentário, e se o filme é favorito ou não. E depois disso, você vai fazer com que o ponteiro atual aponte para o próximo elemento, até atual ser nulo. No caso, encerrando a lista. Quanto à busca global e carregamento de arquivos, a gente vai ter três funções principais, sendo uma delas essa, a de buscar filme global. Essa função vai percorrer a lista de gêneros, cada gênero tem uma lista de filmes, então ele vai percorrer essa lista de filmes, comparando o nome que você entregou com os nomes salvos dos filmes. Caso ele encontre, ele vai retornar o filme desejado. Próxima função, a de carregar gêneros do arquivo. Para isso, é primeiro preciso mostrar como que a gente resolveu salvar os arquivos. A gente salvou num ponto .txt. No caso desses aqui, dos gêneros, a gente tem cada linha um gênero diferente, sendo primeiro o nome do gênero, separado por ponto e vírgula de sua descrição. Essa função vai abrir esse arquivo .txt e vai ler linha a linha esses gêneros, e separando a ponto e vírgula, salvando no struct do gênero. Após isso, ele vai inserir essa struct dentro da lista de gêneros. A mesma coisa vai ser feita nessa função de carregar filmes do arquivo. No txt dos filmes, a gente vai ter cada linha um filme, e vai ter separado o seu gênero, que ele pertence, separado de ponto e vírgula do seu nome, de sua data de lançamento, de sua duração, sua descrição e sua nota. A função vai abrir esse txt, ler linha a linha, separando por ponto e vírgula, vai salvar no struct e vai inserir essa struct na lista de filmes.